Então eu gostaria de inicialmente ler um versículo com você. Hoje eu não farei uma exposição bíblica, hoje eu tratarei de um tema, mas ancorando esse tema no texto de Colossenses, capítulo 2, verso 8. Peço que você, se tiver Bíblia aí à sua mão, que você pegue a sua Bíblia, por favor. Colossenses 2, 8. E Paulo diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Dr. Lawrence Crabb Jr., eminente psicólogo cristão americano, disse que o pensamento determina o comportamento e o comportamento determina o sentimento. O que ele disse é o seguinte: você é o que você pensa. Assim como o homem pensa, assim ele é, diz a Bíblia. É o que você pensa, são os seus princípios, são os seus valores, é o seu acervo intelectual, é que vai determinar suas ações e desembocar nos seus sentimentos. Dr. Aníbal Pereira Reis, convertido a Cristo, ele era um sacerdote romano, um homem muito culto, um dos maiores apologetas dos últimos tempos no Brasil, disse que a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba atômica, não é a bomba de hidrogênio, é a bomba I, é a bomba das ideias. Isso porque as ideias governam o mundo. Os conceitos filosóficos que os homens abraçam e subscrevem vão determinar não apenas a maneira como essas pessoas propriamente vivem, mas a maneira como milhões de outras pessoas vão viver. É por isso que é necessário entender o nosso tempo. E eu gostaria agora de tratar com você de algumas dessas escolas de pensamento humano que vão levar a nossa geração ao que ela é hoje. E eu quero começar lá no século XVII, com o racionalismo francês, de René Descartes. René Descartes sintetiza o seu pensamento numa frase: cogito ergo sum, penso, logo existo. Esta ideia é a seguinte: eu só posso aceitar como verdade aquilo que a minha razão explica. O que eu não consigo explicar racionalmente não pode ser aceito como verdade. O grande problema deste conceito filosófico é que, ao ser levado para a teologia, ele gera um problema. Porque a fé cristã não é irracional. Ela é racional também. Mas ela é supra-racional. Quando a razão chega ao seu limite, nós avançamos pela fé. Por exemplo, você não pode explicar racionalmente os milagres. Como é que Jesus transforma as moléculas de água em moléculas de vinho? Ou como Jesus, por exemplo, curou um cego de nascença, ou fez um paralítico andar, um mudo falar, um surdo ouvir, um morto ressuscitar. E não obstante você não poder explicar isso racionalmente, você crê que isso é fato. A história comprova isso. Então, quando o racionalismo entrou dentro da teologia, ele produziu o antissobrenaturalismo e abriu a porta para o chamado liberalismo teológico, que foi um grande desastre na história do protestantismo, onde hoje o continente antigo, a Europa, berço do protestantismo, hoje é considerado por muitos como um continente pós-cristão, como fruto da influência do racionalismo dentro da teologia. Segunda corrente que eu gostaria de examinar com você é o empirismo.
E ele diz que só conhecemos aquilo que nos vem da experiência através dos sentidos. E talvez um dos expoentes desse pensamento foi John Locke, aquele pensador filosófico que disse que nós somos produto do meio. Nós somos uma folha em branco, uma tábua rasa. Nós somos aquilo que as pessoas colocam dentro de nós, e só isso. O problema é que esse conceito filosófico está na contramão do que ensina a Bíblia. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. O homem não é uma tábua rasa. O homem já vem com o DNA do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Se você pegar uma criança que acabou de nascer e levá-la para um ambiente sem qualquer influência externa negativa, ela vai ter dentro dela mesma todos os elementos que vão fazê-la desviar-se por comportamentos errados. Porque se o meio influencia, e nós não negamos isso, o homem não é apenas produto do meio. A teologia cristã define que o homem é pecador. Não porque o meio social onde ele vive é ruim. O meio é ruim porque este homem pecador influenciou esse meio. Então, John Locke estava equivocado no seu pensamento filosófico. O empirismo estava fora do padrão da verdade teológica. Terceira ideia que eu gostaria de pensar com você, terceira corrente, é exatamente o iluminismo. E você bem sabe que o iluminismo promoveu uma grande campanha de ateísmo na Europa. Para você ter uma ideia, o iluminismo entronizou uma nova deusa na Europa, destronando na Catedral de Notre-Dame, em Paris, a posição de Maria. Era uma catedral católica, foi incendiada recentemente, e entronizou no lugar a deusa razão. E um dos grandes expoentes do iluminismo foi exatamente Voltaire, um ateu convicto, aliás, um homem extremamente blasfemo, que morreu com tamanho desespero, por falta de esperança, de sentido e propósito na vida, que a sua enfermeira particular chegou a dizer que não ficaria com alguém com tamanho desespero na hora da morte, como Voltaire, ainda que lhe desse todo o ouro da Europa. Este homem disse que o cristianismo estaria banido da Inglaterra dentro de algumas décadas e da Europa dentro de algumas décadas. O que aconteceu? Depois que ele morreu, décadas depois, a casa onde ele morava se transforma num dos centros de distribuição de Bíblia para todo mundo. Outro expoente desta ideia foi Jean-Jacques Rousseau. E ele afirmava que o homem é essencialmente bom, no que reprovou a tese com a própria vida dele, porque ele enjeitou seus próprios filhos. De fato, o homem não é essencialmente bom. Ao contrário, o homem é essencialmente mau. E foi o Senhor Jesus Cristo quem disse isso: é do coração do homem que procedem os maus sentimentos, as guerras, as contendas, as dissensões, os adultérios, a violência. Toda essa maldade que você vê se espalhando é produzida e processada no laboratório do coração do homem. O iluminismo estava então caminhando as pessoas para o ateísmo e para uma vida de degradação, por negar certamente a realidade de Deus. Dentro do iluminismo tem um homem que precisa você parar para refletir, que foi o filósofo alemão Immanuel Kant. Até Immanuel Kant, o homem pensava antiteticamente. O homem pensava: se A era verdade, não A não podia ser verdade. Mas com o seu livro A Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant estabelece a partir dali o que iria ser chamado de verdade relativa.
Com ele cessa a ideia de verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. A verdade passou a ser subjetiva e privativa, não um conceito universal. E isso, do ponto de vista de consequências para a história humana, é trágico, como vamos ver daqui a pouquinho nos desdobramentos de outras correntes filosóficas. Mas vem a quarta que eu gostaria de tratar com você, que é o idealismo. A história, a natureza, o pensamento humano são aspectos do espírito absoluto chegando à sua autoconsciência. Eu queria pensar aqui com você sobre dois personagens que estão ligados a esta corrente. Primeiro, Georg Friedrich Hegel, chamado ditador filosófico da Alemanha. Foi ele quem criou a ideia da dialética, de uma tese contraposta a uma antitese ou antítese que vai gerar uma síntese. Essa síntese não é a verdade, porque ela vira uma tese contraposta a uma antítese, vira outra síntese. E esta síntese não é a verdade, ela pode vir uma outra tese contraposta a uma antitese, vai virar uma síntese. Em outras palavras, Hegel pega as ideias de Immanuel Kant, da verdade relativa, e vai criar o padrão, então, para a dialética que mais tarde vai ser usada por Karl Marx. E vai desembocar no materialismo dialético, na maior onda de ateísmo do século XX. Você percebe que às vezes nós ficamos chocados com as consequências. Por exemplo, você sabe que o ateísmo do século XX, mormente do comunismo, matou mais cristãos na história, só no século XX, do que nos restantes séculos da história cristã. Às vezes você fica chocado com a consequência, mas não fica chocado com a filosofia que está por trás daquela consequência. Outro personagem que eu quero chamar a sua atenção é Søren Kierkegaard, chamado pai do existencialismo moderno. Ele foi aquele homem que criou a ideia de que fé é um salto no escuro. E certamente essa não é a fé bíblica, porque a fé bíblica não é salto no escuro. O autor aos Hebreus diz que fé é certeza, é convicção, porque o objeto da fé é o próprio Deus. Então você começa a perceber que os homens vão criando, vão formando, vão forjando seus pensamentos, a sua filosofia, e isso vai influenciando os meios acadêmicos, o meio científico, o jornalismo, a imprensa, a educação. E de repente você começa a perceber que todo esse conjunto de ideias, de conceitos, estão marchando na contramão da verdade absoluta, que foram os pilares para a construção da sociedade judaico-cristã, que trouxe desenvolvimento às nações, ciência, educação, cultura. E hoje nós estamos buscando uma outra vertente, que é uma vertente ateísta. Gostaria de prosseguir com a quinta ideia, a quinta escola, que é o materialismo dialético, que pega a ideia hegeliana para lutar, para entender que poderia se lutar então nessa ideia com uma sociedade sem classes. E essa ideia do comunismo que está tão vigente hoje, que está tão popularizado hoje, que está se mostrando hoje com cores muito róseas, com cores muito leves, e parece que é até uma coisa boa, e tem tantos setores universitários aplaudindo, tem tantos setores da imprensa aplaudindo, tem tantos setores da mídia aplaudindo. Pare só para pensar uma coisa. Onde o comunismo entrou e dominou, você viu o quê? Opressão, falta de liberdade, pobreza, miséria, fome, proibição da liberdade de consciência, tortura e morte.
Então, aquilo que parecia tão bonito conceitualmente, que é tornar todo mundo igual, sociedade sem classes, transforma-se numa plataforma de opressão e horror. E é por isso que Karl Marx olhou para a religião como inimiga de todo o progresso, chamando-a de ópio do povo. Eu não estou dizendo para você que qualquer religião é boa, não estou dizendo isso. Mas se você começar a parar para perceber, a religião mais perseguida pelo ateísmo comunista foi exatamente a religião cristã. Porque fazia frente à sua plataforma ateísta e de opressão, de totalitarismo, querendo domesticar as consciências, levando as pessoas à tortura e à morte, para que elas negassem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas vem nessa esteira, em sexto lugar, o evolucionismo. Vocês bem sabem que no ano de 1859, quando chegava no Brasil o missionário Ashbel Green Simonton para plantar a igreja presbiteriana do Brasil, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. No dia do lançamento, a primeira edição do livro foi esgotada. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas, universidades, como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Só no livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, há mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, suponhamos, suponhamos. E desta forma, o evolucionismo cria a ideia da sobrevivência do mais forte, da seleção das espécies. E se você para perceber, isso está no DNA do que aconteceu com o nazismo, de uma raça superior. Isso está no DNA daquilo que desembocou no Holocausto, mais de 6 milhões de pessoas mortas, cruelmente mortas, nos paredões de fuzilamento, nas câmaras de gás, nos campos de concentração. Você não se choca com a filosofia, mas você fica perplexo e aturdido com as consequências dela. Depois vem, em sétimo lugar, a psicanálise freudiana. E Freud vai afirmar algo muito interessante, que os problemas nossos não são problemas autógenos, mas problemas halógenos, trocando em miúdos. O seu problema não é você, o seu problema é o outro. E dividiu então o ser humano no id, no ego e no superego. O id são os nossos impulsos. O superego é aquilo que reprime o id. O resultado disso é o nosso ego. E ele diz que as doenças, as neuroses, são porque nós vivemos debaixo de repressão. É um superego muito forte, é a mãe, é o pai, é a escola, é a igreja, são as leis. Agora pense comigo, se Sigmund Freud tivesse certo, a nossa geração seria a geração campeã de saúde emocional. A nossa geração é a geração que segue a filosofia dos menudos, não se reprima. E você começa a perceber que essa questão de uma liberdade sem limites, sem parâmetros, desembocou em consequências trágicas para a juventude, para as famílias, para o Estado, para as nações. Desembocou em quê? Nas drogas, na vida promíscua, na vida sem freios morais, na desconstrução dos valores que forjaram a família e a nação. E tudo isso está aí hoje transbordando com crises medonhas. E o mundo está aturdido, mas não se choca para examinar qual é a base de todo esse comportamento, que foram filosofias, pensamentos, a bomba aí, a bomba das ideias. Mas deixa eu colocar com você ainda, em oitavo lugar, o pragmatismo. O pragmatismo é uma filosofia recente, do século XX, de William James, americano, talvez a filosofia mais influente no século XX. E essa filosofia diz o seguinte: o que me importa não é a verdade, para mim o que vale é o que funciona.
Eu não pergunto, é certo? Não, eu não faço essa pergunta. Eu pergunto, dá certo? A questão básica do pragmatismo é que eu preciso levar vantagem. É a lei de Gerson. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira muito simplória para você entender. Um casal, recém-casado, recebe um convite para fazer um curso de doutorado fora do Brasil, numa das mais ilustres universidades do mundo. E eles depois tinham um emprego garantido, numa grande multinacional, mas eles não podiam ter filhos. Tinham que ir como casal sem filhos. Prepararam toda a papelada, prepararam todos os detalhes, e quando eles estão para viajar, a mulher descobre que estava grávida. O que fazer? Eles não titubearam, porque dentro da filosofia pragmática, você não leva em consideração valores morais, você quer resultados. Como o sonho deles era estudar, era fazer um doutorado, era alcançar o sucesso profissional, não tiveram dúvidas, abortaram. Abortaram. Tudo aquilo que atrapalha qualquer sonho seu no seu caminho, seja moral ou imoral, porque esse é um conceito que não se leva em conta, sai da sua frente. Agora ponha isso na praticidade da vida e veja as consequências danosas. Veja as consequências danosas nas igrejas. Que não importa o que prega, o que importa é que o templo fica cheio, que as multidões venham. Aí vira igreja de mercado, vira efeito Ibope, você decide o que você quer. Eu dou o que você quer, nós somos pragmáticos. Eu não me importo em pregar a Bíblia, eu quero que você se sinta bem, eu quero agradar você, eu quero fazer o que você prefere, é você quem decide, é você quem escolhe. Isso é pragmatismo, isso não é cristianismo. Mas deixa eu lhe dizer outra coisa, agora, em penúltimo lugar, que é o positivismo de Augusto Comte. O positivismo de Augusto Comte disse que o problema da humanidade era a falta de educação. De educação ao homem nós teremos um paraíso. Bom, todos nós lutamos pela educação e educação de qualidade. Mas todos nós também sabemos, e devíamos saber pelo menos, que não basta informação, é preciso transformação. Porque se você pensar que só educação, conhecimento, resolve o problema do homem, nós teríamos que admitir que os nossos políticos, todos, com raríssimas exceções, seriam o padrão da moralidade, porque são homens muito bem instruídos. E se você perceber, as grandes atrocidades da história não foram cometidas por pessoas ignorantes, analfabetas, foram cometidas por pessoas altamente instruídas. Então a educação sozinha não é a solução, porque não tem o poder em si de transformar o coração do homem. Augusto Comte entendia que nós temos 3 estágios da vida no desenvolvimento humano. O primitivo é o teológico, que ele chamava de fictício. Depois o homem vai para um segundo estágio, que é o metafísico ou abstrato. Para então chegar no ponto culminante, que é o aspecto científico ou positivo. E nesse aspecto científico positivo, não tem espaço para Deus. Deus é banido dessa agenda. Mas eu quero concluir com o existencialismo. Talvez um dos grandes expoentes do século XX foi Jean-Paul Sartre, que fumava o seu charuto às margens do rio em Paris, do rio Sena, e ele começa então, na sua desesperança, a dizer que a vida é uma bolha no mar do nada, que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito, que a vida é uma náusea.
Isso levou Dostoiévski a afirmar o seguinte: se Deus não existe, então qualquer coisa é possível. E essa desesperança ateísta do existencialismo tem sido hoje uma das principais causas filosóficas do suicídio. Do suicídio. Então, eu queria concluir a minha fala dizendo o seguinte: a bomba mais poderosa do mundo é a bomba das ideias. Das ideias. Porque são elas que governam as pessoas e as pessoas governam o mundo. Então eu quero chamar aqui a sua atenção para algumas aplicações daquilo que nós examinamos. Primeiro, a negação de uma verdade absoluta. Quando você se levanta hoje e diz que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, inspirada, as pessoas zombam, porque elas não creem numa verdade absoluta. Quando você se levanta e diz que Jesus Cristo afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim, eles escarnecem, porque eles não acreditam em verdade absoluta. Segundo, na esteira disso vem a negação da existência de Deus. É por isso que o ateísmo hoje está em voga. Parece elegante, parece até que dá status. Parece que você se torna uma pessoa com cara de intelectual, por dizer que é ateu. Por entrar nessa onda e navegar nessas águas. Terceiro, na esteira disso vem, dentro do contexto religioso, o liberalismo teológico, que é a negação do sobrenatural. Então vieram os teólogos liberais e começaram a olhar para a Bíblia numa análise crítica e dizer: não, a Bíblia está cheia de erros, está eivada de contradições. Ela é um livro que não tem o selo da infalibilidade. Na esteira disso, em quarto lugar, vem o relativismo moral. É claro, gente, se o homem é aquilo que ele pensa, e eu disse para vocês no começo de Lawrence Crabb Jr., o pensamento vai desembocar no comportamento. Se uma pessoa não tem uma verdade absoluta, ela não vai ter uma ética granítica. A ética dela vai ser flácida e situacional, relativa. Quinto, virá certamente virá o desrespeito à sacralidade da vida. É claro, se você não crê na transcendência da vida, então abortar não tem problema. Como certa feita uma pessoa do alto comando da política brasileira disse que o feto é como uma verruga pestilenta, se a mãe não quer, arranca. Não tem qualquer sentido de transcendência nem de sacralidade da vida. Mas ainda, quando você abraça essas filosofias, vai desembocar numa chamada de exploração do outro, um mundo selvagem. Então não tem respeito pela vida, não tem respeito pelo outro, não tem respeito pela vida, não tem respeito pela honra, não tem respeito pela propriedade privada, não tem respeito pelo nome, não tem respeito por aquilo que é do outro. E finalmente, essas filosofias vão desembocar num desespero existencial, abrindo a porta para o abismo do suicídio. Então eu chamo a sua atenção que não há esperança nessas correntes de pensamento humano, porque elas nos levaram à situação caótica e desesperadora em que nós nos encontramos. Você quer esperança? Você precisa conhecer a Jesus. Ele é a nossa esperança. Você não precisa tirar a sua mente e jogar no lixo para ser um cristão. Ao contrário, as mentes mais brilhantes da história foram pessoas comprometidas com o cristianismo. No mundo de hoje, as pessoas estão dizendo assim: não preciso mais de Deus, porque Darwin me disse que eu não preciso mais de Deus para explicar o mundo. Freud me disse que eu não preciso mais de Deus para explicar a alma humana.
Vem Nietzsche e diz, não, Deus morreu. Vem Richard Dawkins e diz, não, Deus é um delírio. E eu quero dizer para você que todos esses críticos certamente vão cair por terra. Mas Deus está no trono. A Bíblia, que é tão enxovalhada e escarnecida, continua sendo o livro mais impresso, mais lido no mundo. E eu quero dizer a você que aqueles que abraçam a fé cristã, essas pessoas são pessoas relevantes, porque elas estudam, elas entendem, elas conhecem, e elas não só são informadas, elas são também transformadas. E esta é a grande bandeira que nós anunciamos. Só Jesus é capaz de transformar mentes e corações. Nós esperamos que esta conferência jovem possa trazer luz para a sua mente e fogo para o seu coração. E você se tornar um jovem comprometido com Deus, com a palavra de Deus e com os valores que estão emanados, estão exarados e emanam das Escrituras. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Muito obrigado.